Agora 9h31, a gente segue falando sobre essas expectativas de economistas para a manutenção dessas perspectivas de redução da taxa básica de juros nas próximas reuniões do Copom. E sobre isso a gente conversa com o Alan Gani, que já está aqui comigo no estúdio. Oi, Gani, boa semana, bom dia para você. Igualmente, Lívia, boa semana para toda a nossa audiência também. A gente mostrou agora há pouco uma reportagem falando que a maioria dos especialistas, dos economistas, estão otimistas em relação à manutenção dessas previsões de redução da Selic nessas próximas reuniões. A sua expectativa vai ao encontro desses economistas? Vai ao encontro dos economistas, dos analistas de mercado, da própria curva de juros, que já precifica e já contratou reduções de 0,50 pontos percentuais até o final do ano. A taxa Selic deve terminar em 11,75% neste ano e continuar estas quedas, tudo mais constante, é claro, para o ano de 2024. Alan Gani, outra grande expectativa para esta segunda-feira. A gente falou sobre isso no começo dessa edição, quero ouvir sua análise. Vai ser um encontro entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o presidente Lula, depois que ele fez aquela declaração no finalzinho da semana passada, dizendo que dificilmente o Brasil vai conseguir cumprir a meta de déficit zero no ano que vem, apesar de todos os esforços de Haddad para que isso realmente aconteça. E aí, o que você espera dessa reunião? O ministro Fernando Haddad, ele lembra muito o ministro Palocci no primeiro mandato do governo Lula. Então, sendo um interlocutor importante com o mercado financeiro, com os empresários, com o Banco Central, acalmando o mercado. Agora, o presidente Lula não lembra o presidente Lula do primeiro mandato, que era o presidente Lula bastante pragmático, também com uma boa interlocução com o mercado. Esse tipo de declaração que ele deu acaba deixando o mercado bastante nervoso e isso contamina as expectativas. Contaminando as expectativas significa que aumenta o risco, né? Esse risco fiscal, isso vai para preço, faz com que as taxas de juros acabem subindo, o dólar suba e dificulta o trabalho do Banco Central numa redução mais acentuada da taxa Selic. Acredito que o ministro Fernando Haddad tentará explicar isso para o presidente Lula, mostrando que se ele fizer um discurso mais pragmático, mais pró-mercado, quem vai se beneficiar e vai capitalizar politicamente vai ser o próprio presidente Lula, à medida que a taxa de juros vai ter um espaço maior para a sua redução. Ok, Alan Gani segue conosco. Eu quero ouvir agora os nossos analistas de política sobre esse caso. Amanda Klein, começo com você. Na primeira entrada sobre esse assunto, você falou que essa situação pode aumentar o tensionamento dentro do governo, envolvendo principalmente Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Fernando Haddad. A ideia é essa mesmo? Tem como colocar panos quentes e suavizar essa questão ou não tem volta? Lívia, eu não sei se é exatamente aumentar o tensionamento, mas existem duas visões sobre economia. Isso não é propriamente uma novidade. O Rui Costa sempre teve essa visão de que os investimentos são prioritários, até porque é dele a responsabilidade em tocar as obras do PAC, então naturalmente ele vai puxar o cobertor que é curto para o lado dele e falar sobre defender a necessidade de novos investimentos, até porque se fosse para perseguir essa meta fiscal, o déficit zero, eles teriam que provavelmente fazer contingenciamento, ou seja, bloquear, congelar recursos no início do ano que vem, e isso atingiria em cheio as obras do PAC. O Lula, o que ele fez foi escolher uma dessas visões e parece que ele acabou privilegiando o seu ministro da Casa Civil. Em muitos momentos ele defendeu a pauta de Haddad, continua defendendo, mas diz, olha, vai ser difícil cumprir essa meta fiscal zero. Hoje tem uma entrevista da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, no jornal Valor, e ela fala que o próprio mercado, isso é verdade, já esperava, né, o Alan Gani pode confirmar, um déficit da ordem de 0,7% a 0,9% do PIB. Ou seja, o único que estava defendendo a meta zero era o Haddad. E é dever, é função dele fazer isso, porque afinal de contas ele puxa a fila. Se ele diz, vou fazer todo o esforço para atingir a meta zero, ele reforça também os representantes, os deputados
deputados e senadores a votarem a favor das pautas do governo para aumentar a arrecadação, ele faz com que o mercado pense que ele está firme naquele compromisso. Agora, a última coisa que eu quero chamar a atenção, além dessa reunião que está tendo neste momento entre Lula e Haddad, também com a Miriam Belchior, da Casa Civil, que tem essa visão mais expansionista em relação aos gastos, já está marcado, o Ministério da Fazenda está avisando aqui uma coletiva para as 10h30 da manhã do ministro Fernando Haddad, ou seja, provavelmente, depois do silêncio do fim de semana, ele vai endereçar essa questão e vai falar aos jornalistas. Vamos ver o que ficou combinado nessa reunião e o que ele vai tornar público. Se é um novo compromisso, se é uma meta talvez mais flexível, não sei. Mas, de novo, isso pode abrir a porteira aí para mais gastos, porque se o ministro da Fazenda diz que não vai manter o compromisso zero, por que deputados e senadores fariam algum esforço nesse sentido? Aí abre aquela porta da esperança para que todos coloquem ali os seus anseios e suas demandas por mais gastos, e a gente sabe que no Congresso está cheio de pauta-bomba. Dantas, o ministro vai falar, para dar uma acalmada no ambiente aí, baixar um pouco a água, a temperatura da água, dessa fervura toda criada na sexta? Colombo, a expectativa, na verdade, é que ele endosse o discurso do Lula, até porque nós tivemos aí uma manifestação de uma entrevista que a Glaze deu, elogiando não só aquilo que o Lula falou, dizendo que ele assumiu a responsabilidade por esta agenda econômica, mas elogiando também o Danilo Forte, né, que é o relator aí da LDO. Isso significa o seguinte, nós estamos diante, novamente, daquela situação que vimos acontecer lá no governo de transição. O Congresso, ele quer o quê? Quer dinheiro para emenda, quer ampliar gastos para garantir as emendas bilionárias parlamentares em ano eleitoral. E o próprio Executivo também quer os seus bilhões para gastar com obras, especialmente aquelas do PAC, como bem disse o Lula. Ou seja, eles estarão dando-se as mãos, né? Estarão aí alinhados todos para mexer nessa meta fiscal, muito provavelmente, e conseguir liberar, ampliar os gastos de obras e outros gastos aí, enfim, de emendas, etc., no próximo ano, para garantir o objetivo político-eleitoral de todos. Claro, isso tem uma conta a ser paga, e essa conta será paga pelo pagador de impostos. A Amanda quer falar aqui, minha gente, ela está acenando aqui. E tem o direito à tréplica, então. Fala, Amanda, eu vi que você está acenando. Não é tréplica, é só para continuar nisso que o Dantas estava falando e que eu comecei também. O que a Gleice Hoffmann fala, né, e que há nessa entrevista do Valor, é o seguinte, o repórter pergunta, então, o governo pode mandar uma retificação da meta? Porque o que você tem no orçamento para o ano que vem, de 2024? Déficit zero. Para isso, o governo precisaria de 168 bilhões de reais em receita. O relator da LDO, que vem antes do orçamento, a Lei de Diretriz Orçamentária, é justamente o deputado Danilo Forte. Ela falou, bom, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Então, pode ser, estou só especulando, que o ministro Haddad até diga nessa entrevista coletiva que mande uma mensagem modificativa mesmo para o Congresso, dizendo que a meta não será mais zero, por exemplo. Pode ser um déficit de 0,25. Lembrando que no arcabouço ele prevê ainda essa flexibilidade que pode ficar sempre 0,25 para cima ou para baixo da meta estabelecida. Então, pode ser que o Haddad confirme agora uma mudança na expectativa dessa meta a partir de 10h30 nessa entrevista coletiva. A ver, se ele combinar isso com Miriam Belchior e Lula nessa reunião, ele pode anunciar isso publicamente, enviar uma nova mensagem para o Congresso e o Danilo Forte modificar isso já na LDO.